Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui, mais uma vez, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Nós agradecemos muito ao Senhor por este momento que nós temos, esse privilégio de estar como igreja aqui neste tempo, neste local, ministrando aos irmãos. Os irmãos em casa, nós aqui, nós podemos ministrar os cânticos ao Senhor junto com vocês. Eu gostaria de começar lendo a palavra do Senhor. Eu queria ler a confissão de arrependimento de Davi, quando o profeta Natan vai até ele, que é o Salmo 51, que diz, Salmo de número 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir de júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Nós vamos cantar um cântico agora que fala: eis-me aqui, outra vez, diante de ti eu trago, eu rasgo o meu coração. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, e ele errou tanto, ele pecou, mas ele tinha o coração quebrantado para se derramar na presença do Deus Altíssimo, para ser sincero na presença de Deus. Eu não sei como você está passando esses dias, mas, meu amado, se derrame diante do Deus vivo, do Deus da nossa salvação. No versículo 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito inabalável. Nós estamos precisando louvar a Deus com esse coração, com esse espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, porque o pecado faz separação entre mim e Deus, entre você e Deus, entre nós e nosso Deus. Mas ele fala também: restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos louvar ao Senhor com este pensamento: restitui-me a alegria da tua salvação. Eis-me aqui, diante de ti abro o meu coração. Que possam cair as barreiras que te atrapalham de louvar ao nosso Deus. Amém? Louvemos ao Senhor.
ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome? Para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração. Vamos cantar, continuar louvando ao Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustenta
ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar acabe com a tormenta desse duro cor de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu chamo, me dizendo quem eu sou. Aleluia! Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. É bom sabermos a nossa identidade. Nós somos dele. Antes de cantarmos o terceiro hino, o terceiro cântico, este é o momento de ofertas, dízimos e ofertas. Você fique à vontade. Vai aparecer no seu vídeo aí um QR Code, onde você poderá estar colocando o seu celular ali e acessando as contas da igreja. Fique à vontade, ok? Nós vamos cantar um cântico que nós nunca cantamos aqui hoje na igreja, né? Que eu preciso aprender um pouco aqui. Deus cuida de mim. Eu creio que nós vivemos dias que nós podemos experimentar que o nosso Deus tem cuidado de nós. Tem cuidado das nossas famílias, tem movido as nossas vidas. E por isso nós vamos cantar. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Que você leve esse cântico com você. Deus cuida de você, Deus tem cuidado da igreja dele. Deus tem cuidado da menina dos seus olhos, daqueles que são dele. Nós louvamos o nome dele por isso. Amém? Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
preciso tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. De novo, Senhor, por este momento de adoração, Pai, porque nós podemos declarar que o Senhor cuida de mim, cuida de nós, cuida da tua igreja. Tu és um Deus soberano que tem sustentado cada um de nós, apesar de tudo que tem acontecido em nossas vidas. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, meu Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Olá a todos, muito boa noite. Mais uma vez peço licença para entrar na sua casa, levando e trazendo a palavra de Deus para todos vocês, agradecendo mesmo a sua participação, que nos incentiva, que nos encoraja, né, sempre a estarmos aqui, cada vez buscando fazer isso de uma forma mais eficiente, mais agradável, né, mais criativa, e dentro das possibilidades que nós temos hoje, né, diante dos decretos, diante das impossibilidades devido à pandemia. Nós agradecemos muito mesmo por estarmos juntos, né, para poder entrar aqui na sua casa, para poder ter esse momento de comunhão, ainda que virtual. Amém? Vamos ter um tempinho de oração e pedir que Deus possa abençoar esse momento. Senhor, nós agradecemos muito mesmo por estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu aqui, Senhor, os irmãos nas suas casas, mas mesmo assim, Deus, fisicamente distantes, mas unidos num só Espírito. Então que o Senhor esteja nos abençoando agora, Senhor, através da Tua Palavra, nos inspirando o coração, Senhor, para que possamos receber aquilo que está no Teu coração, a começar por mim mesmo, Senhor. Ministra o meu coração, para que eu seja um instrumento do Senhor, apenas um instrumento, Deus, para que a Tua Palavra se manifeste aqui e se estabeleça, Pai, sobre o coração de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu gostaria de convidar você para a gente passear um pouquinho pela história, e mais especificamente a história do Templo de Jerusalém. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito, às vezes, de ir um pouco lá para trás, conhecer, estudar um pouco sobre a história bíblica, lá do Antigo Testamento, mas não só ficar lá, mas pegar tudo aquilo e trazer como algo que ilustre coisas que Deus quer falar para nós hoje. Então essa é a minha intenção nessa noite. E por isso eu peço um pouco da sua paciência para essas partes históricas que vamos ver aqui nessa noite, mas que eu considero como fundamentais para a gente compreender
a pregação de hoje. Amém? Muito bem. Então você está vendo já nos slides, né, no primeiro slide, uma imagem do Templo de Salomão. Mas o Templo de Salomão mesmo, né, do Antigo Testamento, não o templo que nós vemos hoje na cidade de São Paulo, que também chamam de Templo de Salomão, mas aquele Templo de Salomão construído, né, pelo rei Salomão, o chamado Primeiro Templo. A história do templo, na verdade, irmãos, começa lá em Moisés, bem antes de Salomão, né? Na verdade, cerca de 1500 anos antes de Jesus, né, foi o período em que Moisés viveu. E a história do templo começa lá em Moisés. Por quê? Porque logo depois que ele libertou o povo de Israel da escravidão ali no Egito, né, 400 anos de escravidão, Moisés foi o homem que foi levantado por Deus para liderar essa libertação. Então o povo de Israel, saindo do Egito, começou aquela travessia do deserto do Sinai rumo à terra prometida. Mas aquilo que levaria pela distância, né, e se você calcula mais ou menos o povo andando, aquilo que levaria 40 dias aproximadamente para ser atravessado, acabou levando 40 anos. Aquele povo ficou 40 anos caminhando no deserto. Isso por quê? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência do povo diante daquilo que Deus falava, né? Então, quando você abre o Velho Testamento, ali a partir do Êxodo, capítulo 25, Deus então dá uma série de orientações, porque a partir dali, eles que estavam planejados para andar 40 dias no deserto, a partir dali eles iriam andar 40 anos. Então Deus começa a dar orientações para que, entre outras coisas, eles construíssem uma estrutura. Na verdade seria uma grande tenda, né, mas de uma forma muito específica, e Deus então dá todas as especificações lá a partir de Êxodo 25 para a construção dessa tenda, e essa tenda foi chamada de tabernáculo, e seria, assim, a grosso modo, seria um templo desmontável e móvel, né, porque a partir dali eles seriam nômades pelo deserto. Então aquele templo precisaria ser montado e desmontado em cada lugar que eles fossem se acampar. Então aquilo foi chamado de tabernáculo. E seria o lugar onde, dentro do acampamento do povo, onde Moisés e o povo se encontrariam e falariam com Deus. Porque Deus promete que Ele mesmo estaria naquele lugar. E uma estrutura também que foi construída sob a orientação de Deus, chamada Arca da Aliança, representaria a presença física de Deus naquele lugar. Então a Arca da Aliança ficaria num lugar específico desse tabernáculo, e ali Deus estaria presente. E era um lugar tão especial dentro daquela tenda que foi chamado de Santo dos Santos, o lugar Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Ficava separado do resto do ambiente por uma cortina muito grande, grossa, e ali atrás ficava então a Arca da Aliança, e ali a presença de Deus se manifestaria. Só entrariam os sacerdotes uma vez por ano apenas, né, para fazer sacrifícios pelo pecado dele mesmo e do povo. Então, na verdade, tudo isso, irmãos, já era uma projeção do futuro templo de Jerusalém. E isso, eu repito, 1500 anos antes de Jesus. Tudo isso é história, né? Então aqui, nesse próximo slide, nós vemos uma representação, logicamente em desenho, né, do tabernáculo que foi construído, e ele era totalmente desmontável, né? E aquela tenda grande, essa tenda grande no meio, era o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo incluía toda essa área cercada por essa parede, né, de tecido branca. Tudo isso era o tabernáculo, mas
o santuário mesmo era aquela tenda maior, e ali dentro ficava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E Deus então promete que estaria naquele lugar. Essa é a imagem então do tabernáculo. Tudo isso, como eu disse, é história, né, irmãos? Então, nas instruções de Deus, quando Ele dá a instrução sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo, Ele diz algumas coisas muito importantes, muito relevantes, que é importante a gente conhecer, né? Por exemplo, lá em Êxodo 25, dos versículos 8 a 11, e depois dos versículos 17 e 22, diz o seguinte. Deixa eu só explicar algumas coisas sobre esses versículos, né? Eles não estão inteiros, tá? Nós não vamos ler os versículos inteiros, vamos ler só as partes que realmente nos interessam para esse momento. Então, onde houver reticências, significa que o versículo continua ali naquele lugar, tá bom? Então, no versículo 8, Êxodo 25, 8 diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, ou seja, no meio do povo, do acampamento. Façam tudo como eu lhe mostrar. Ele estava falando para Moisés, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio, né, que seria usado dentro do tabernáculo. Versículo 10: façam a arca também de madeira de acácia. Essa arca é a Arca da Aliança. Revista, versículo 11, esta arca de ouro puro. Versículo 17: faça uma tampa de ouro puro. E versículo 21, coloque essa tampa sobre a arca. E versículo 22, ali sobre a tampa eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, essas são as instruções, né? Se a gente for um pouco mais à frente, no Êxodo 26, no versículo 1, no versículo 31 e no versículo 33, então Deus diz também: faça o tabernáculo e faça um véu de linho fino, trançado. O que ele chama de véu, na verdade, era uma cortina pesadíssima. Versículo 33, pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo, ou o lugar santo do lugar santo dos santos, né? Às vezes a gente vê uma expressão e às vezes a gente vê outra. Então esses detalhes são muito importantes para a gente ver que biblicamente é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Isso é bíblico, isso tudo está lá na palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, tem um significado, né? Nós não vamos entrar agora nesses detalhes, mas na verdade tudo, a Arca da Aliança, o tabernáculo, o santuário, tudo isso na verdade tem grandes significados espirituais para nós hoje. Mas não vamos entrar nisso, né? Porque senão não terminamos hoje. Mas vamos continuar então em frente. Cerca de 300 anos depois disso tudo, tá? 300 anos depois, então vamos lá. Em Êxodo 25, Deus dá as instruções, porque a partir dali o povo iria caminhar 40 anos no deserto. Eles caminharam os 40 anos, a maioria do povo morreu no deserto nesse tempo de caminhada, durante esse período, mas os descendentes entraram na Terra Prometida 40 anos depois, se estabeleceram ali. Então cerca de 300 anos depois, né, já pulamos aqui 300 anos de história, ou seja, 1200 anos antes de Jesus, a nação de Israel então já estava estabelecida, né? Essa figura representa o mapa de Israel daqueles dias, já se tornaram uma nação, e se tornaram uma nação monárquica, né? E o rei Davi, que era o segundo rei, já estava no trono nessa época, tá? 300 anos depois. E o grande anseio do rei Davi era construir um templo grandioso para Deus, e
onde a Arca da Aliança pudesse ser assentada num lugar de honra. Esse era o maior desejo do rei Davi. Porque depois de 300 anos, a Arca da Aliança ainda estava colocada no tabernáculo. E o tabernáculo estava montado numa outra cidade chamada Siló. E já estava ali há 300 anos, né? Não mais montando e desmontando. Agora o tabernáculo estava fixo na cidade de Siló e a arca ficava dentro do tabernáculo. Então, Davi já morava num palácio como rei. E ele dizia: não é justo que eu more num palácio e a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, continue numa tenda. Então, o anseio de Davi, 300 anos depois, era construir esse grande templo onde a arca pudesse ser, então, assentada num lugar de honra. Isso está lá em Josué, capítulo 18, versículo 1. A cidade de Siló, onde o tabernáculo foi definitivamente montado quando eles chegaram na Terra Prometida. Mas Deus não dá essa permissão para Davi. Ele não dá a permissão para que Davi construísse o templo. E ele diz para Davi que essa honra seria dada para o seu filho, para Salomão, aquele que sucederia Davi no trono. O seu filho Salomão é que vai construir esse templo. Eu vou aceitar, mas vai ser o seu filho e não você. Isso nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 7. Todos esses textos que eu estou dizendo para você estão na descrição do vídeo. Tá bom? Eu gostaria que depois você desse uma olhada lá e visitasse esses textos para conhecer bem essa história. Mas então Deus diz lá em 2 Samuel 7, Davi, não vai ser você que vai construir esse trono, vai ser o seu filho, Salomão. E assim, irmãos, aconteceu mesmo. 4 anos depois que Salomão assumiu o trono, o filho de Davi, então Salomão começa a construção do templo, o primeiro templo, que substituiria o tabernáculo e para onde a Arca da Aliança então seria trazida definitivamente para ter um lugar de honra. A construção do templo levou aproximadamente 7 anos e meio, cerca de 1000 anos antes de Jesus. Lá em 1 Reis, nos capítulos 6, 7 e 8, nós vemos que Salomão seguiu basicamente os princípios que Deus tinha dado para Moisés para construir o tabernáculo. Ele usou basicamente os mesmos princípios para construir o templo. Mas, só que o templo foi uma obra grandiosa, com os mesmos princípios. Mas basicamente, o tabernáculo era uma grande tenda, enquanto que o templo foi uma das mais notáveis construções da história bíblica. Tudo para que houvesse uma casa digna, uma casa de honra para a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E quando você vai lá em 1 Reis, capítulos 6, 7 e 8, você vê que a descrição, por exemplo, do Santo dos Santos, o lugar santíssimo no templo, é uma descrição fantástica, a forma como o rei Salomão construiu aquele lugar. A gente fica lendo e imaginando tudo aquilo, a grandiosidade, mas não era simplesmente para ser grande, é porque Salomão queria honrar a presença de Deus. Então, para eu ter um exemplo, 1 Reis, capítulo 8, dos versículos 10 a 11, nós vemos literalmente a presença de Deus encher o templo. Olha o que o texto diz. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, ou seja, os sacerdotes
pegaram a arca que estava lá em Siló, no tabernáculo, trouxeram para o templo que estava pronto, colocaram no lugar santo dos santos, fecharam a cortina e saíram. E é isso que o texto está dizendo. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes já não podiam desempenhar o seu serviço lá dentro, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. 7 anos construindo o templo. Depois de 7 anos, eles trazem a arca, colocam no Santo dos Santos, fecham a cortina e saem do templo. Quando eles saem, aquele lugar se encheu de fumaça e não tinha fogo perto. Era a presença de Deus tomando conta daquele ambiente, de uma tal forma que ninguém conseguia ficar lá dentro, de tão fechada, de tão densa que era aquela nuvem lá dentro. Olha que coisa tremenda que aconteceu aí. E então isso é a presença literal de Deus. Isso, eu estava lendo isso, preparando essa palavra, irmãos, e eu lendo isso, puxa, fiquei emocionado de imaginar essa cena. Que coisa tremenda que eles viveram ali. Agora, indo em frente, uma coisa tem que nos chamar a atenção. Em 1 Reis, no capítulo 9, dos versículos 1 a 9, logo em seguida, olha o que o texto diz. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real também, que ele tinha construído, e tudo mais que ele desejara construir, tudo grandioso, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido lá em Gibeon. E o Senhor então disse: Salomão, eu ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, e consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar, presta atenção daqui para frente, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, e se você fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, eu firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando eu disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Ele continua no versículo 6 e diz: mas, e sempre tem um mas, né? Se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que eu lhes dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, eu desarraigarei Israel da terra que eu lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome hoje. Israel então se tornará um objeto de zombaria entre os povos. E embora esse templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor e o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Irmãos, isso
tem que chamar nossa atenção. E o que fica claro aqui nesse texto? A imponência do templo e toda a honra sinceramente dada a Deus foram inegáveis. A intenção do coração de Davi e depois de Moisés, e baseados nessa intenção pura e genuína, movida por amor a Deus, por querer honrar a Deus, então eles fizeram tudo aquilo tão grandioso. Então a imponência do templo e o amor e a honra a Deus descritas nos 3 capítulos anteriores de 1 Reis, nada disso impressionou Deus. Ele aceitou. Ele disse isso nesse texto: eu ouvi a oração e consagrei esse lugar ao meu nome. Então Deus aceitou essa oferta. Mas irmãos, Deus não se impressiona com isso, com a grandiosidade das coisas. Eu não estou dizendo que isso não teve valor para Deus. Eu não estou dizendo que Deus estava dizendo então assim: e ó, isso aí para mim é nada. Não, isso teve valor para Deus. Tudo aquilo teve valor para Deus. Tanto que Ele mesmo diz que ouviu a oração e aceitou essa consagração. Ele valorizou tudo aquilo que Moisés e que antes dele, que Salomão e antes dele Davi tinham feito. Mas ele aceitou não por causa do tamanho, não por causa da riqueza, não por causa da grandiosidade da obra, mas ele aceitou porque por trás daquilo tudo estava no coração a intenção de honrar a Deus, um amor sincero a Deus, uma gratidão a Deus. Por isso Deus aceitou. O que importa para Deus, então, fica muito claro aqui. Olha, eu disse que o templo foi considerado uma das maiores obras de toda a história bíblica. Mas o que Deus deixa claro aqui no início que ele falou para Salomão, é que o que importa para Deus não é o templo, nem todo o luxo dentro dele, e nem a pompa das cerimônias. Mas o que importa para Deus é o que está no coração de cada um que está lá, o que está movendo cada um a fazer tudo aquilo. É isso que importa para Deus. Basicamente, irmãos, tudo o que um cristão faz está baseado em 2 premissas principais. Vou repetir isso. Basicamente, tudo que um cristão faz está baseado para Deus em 2 premissas principais: obediência ou desobediência a Deus. Infelizmente, Salomão não entendeu isso. E toda aquela gloriosa realidade daqueles dias, envolvendo aquela magnífica estrutura, tudo isso durou pouco. 34 anos depois de tudo isso, o declínio do reino de Israel começou. E começou com quem? Com o próprio Salomão, que em desobediência a Deus perdeu-se nas suas riquezas. E no meio dessa perdição, ele chegou a ter 700 esposas, todas pagãs. E que Deus havia dito: não se casem com elas,
porque elas farão desviar o meu povo de mim. Mas foi exatamente o que Salomão fez. Não foi com uma, nem com duas, e nem com 100. Foi com 700. De forma que quando ele chegou ao fim da vida, ele estava totalmente longe dos propósitos do Senhor. Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu no lugar. A situação piorou ainda mais. O reino acabou dividido em dois e a desobediência a Deus foi se intensificando cada vez mais. 350 anos depois, no ano de 586 antes de Jesus, o rei de um império grandioso chamado Babilônia, o rei Nabucodonosor, invade Jerusalém e Deus permite. E ao invadir Jerusalém, ele leva grande parte da população como escrava, saqueia e destrói o templo, o grande templo de Salomão, a fogo. Deus o abandonou? Deus abandonou Salomão? Deus abandonou o povo? Não. Foi simplesmente o cumprimento da palavra de Deus, dada a Salomão 350 anos antes. Depois disso, depois de toda essa destruição, 50 anos depois, o povo no exílio, lá na Babilônia, o povo finalmente é liberto por um outro rei. E o povo então pode voltar para Israel. Com muita dificuldade, porque tudo estava destruído, a moral do povo estava lá embaixo. Com muita dificuldade, eles começam a reconstruir ou a construir o segundo templo, no mesmo lugar do primeiro. Agora, sob a liderança de um homem que depois foi considerado governador, chamado Zorobabel. Se você for no livro de Esdras, o livro inteiro, você vai ver essa história. A reconstrução ou a construção do segundo templo por esse homem chamado Zorobabel. E depois de 20 anos, em 516 a.C., foi concluído o segundo templo e consagrado a Deus. 516 a.C., o templo chamado de o Templo de Zorobabel, porque ele foi quem coordenou a construção. Esse foi o segundo templo. Comparado ao primeiro templo, era um templo modestíssimo. Nem lembrava nem de longe o primeiro templo. Mas os templos eram outros. A nação estava com moral baixa, se reerguendo de 50 anos de escravidão. Tudo tinha ficado abandonado. Então, foi o que o povo pôde fazer. Foi o que eles conseguiram fazer. Um templo muito mais simples, muito menor, nem se comparava à grandiosidade do primeiro templo. E tinha um detalhe importante, irmãos. Durante aquele tempo da invasão da Babilônia, e talvez até um pouco antes disso, a arca desapareceu. Ninguém sabe direito até hoje o que aconteceu com essa arca. A Bíblia não descreve. Mas o fato é que a arca não estava mais lá. E nunca mais foi vista.
Então, além do segundo templo ser muito mais simples que o primeiro, infinitamente mais simples, tinha uma diferença fundamental. A Arca da Aliança não estava lá. O Santo dos Santos estava lá, mas ficava vazio. Alguns dizem que foi colocada uma pedra, mas ele era um lugar vazio, porque não havia a arca. Mesmo assim, nós vemos palavras instigantes de Deus no livro de Ageu. O livro de Ageu também descreve, juntamente com o livro de Esdras, a construção do segundo templo. E olha só, por exemplo, em Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Olha o que Deus diz para o profeta Ageu, para que ele falasse isso para o povo, porque eles estavam começando a reconstruir, mas bem desanimados e com pouquíssimos recursos. Deus então chega para Ageu e diz o seguinte, esse texto diz assim: no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, e as palavras foram as seguintes: pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e também ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, e ao restante do povo. Pergunte para eles. Versículo 3. E é Deus falando, irmãos: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Sabe o que ele está perguntando? Quem de vocês é testemunha ainda do templo anterior? Do primeiro templo? Ele continua e diz: comparado ao primeiro templo, esse templo não é como nada, ou não é como nada do que vocês veem agora. Então ele está dizendo assim: vocês lembram do primeiro? Olha o que vocês estão construindo. Isso aqui não parece nada perante o primeiro? E é mesmo. Pequeno, empobrecido, sem riquezas, sem luxo. Deus está dizendo isso. Mas Deus continua. Versículo 4 diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac. Coragem ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. O que Deus estava olhando, irmãos? A construção? Não, Deus estava olhando o coração. E aí então Deus continua, e olha o que ele diz a partir do versículo 5: essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram lá do Egito. O meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Presta atenção nessas palavras. Versículo 7: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo, esse que vocês estão vendo, que parece nada diante do primeiro, a glória desse novo templo será maior do que o do outro, do que do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu vou estabelecer a paz, declara o Senhor dos exércitos. Como assim, pastor? Do que Deus estava falando aqui? Você vai entender um pouquinho mais à frente, mas vamos seguir em frente, tá bom? Disso aqui passaram-se 500 anos. O segundo templo já estava de pé, bem simplesinho. Passaram-se 500 anos. Passou-se o tempo do
durante esses 500 anos, muitas coisas aconteceram em Jerusalém, muitos ataques, inclusive, de exércitos inimigos sobre a cidade, sobre o segundo templo. E tudo isso resultou no quê? 500 anos depois, eu disse que nós estávamos em 516 a.C. 500 anos depois, ou seja, já chegando em Jesus, havia um templo envelhecido e desgastado, e por isso quase abandonado. Aí, no ano de 19 a.C., o rei Herodes, o Grande, descrito como um grande megalomaníaco, egoísta, só para agradar o povo, a motivação era agradar o povo, Herodes o Grande decide reformar o segundo templo e ampliar o segundo templo. Somente para conquistar a simpatia do povo. Muitos pensam que Herodes construiu o segundo templo e o chamam então de Templo de Herodes. Mas na verdade ele não construiu o templo. Ele reformou e ampliou o templo. Mas ainda era o segundo templo, o templo de Zorobabel, que foi ampliado por Herodes. Portanto, aquela palavra de Deus lá em Ageu, 500 anos antes, ainda valia para esse templo. Ainda era o segundo templo, do qual Deus tinha dito: a glória desse templo será maior do que o primeiro. Essa grande obra de reforma e ampliação se estendeu até o ano 64 depois de Cristo. Ou seja, foram praticamente 80 anos de construção, de reforma. E durante essa reforma, no começo dela ainda, Jesus chega ao mundo. 19 anos depois que Herodes começou a construção e a reforma. E Jesus então frequentou o templo, esse templo, várias vezes, quando estava em Jerusalém. Nós lemos isso, por exemplo, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. O texto diz assim: quando Jesus estava saindo do templo, era esse templo, o segundo templo construído por Zorobabel, e que estava sendo agora reformado e ampliado por Herodes. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: Senhor, olha, que pedras enormes, que construções magníficas. Do que ele estava falando? Das obras de ampliação e reforma do templo. Jesus diz: você está vendo todas essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa foi uma das ocasiões que Jesus esteve no templo. Ele esteve várias outras vezes no templo, até quando criança e quando jovem, provavelmente. E isso que Jesus disse aqui, 70 anos depois se cumpriram. 70 anos depois. Lembra que eu falei que o templo foi concluído no ano de 64 depois de Cristo. Essa reforma foi concluída no ano 64 depois de Cristo. E no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 6 anos depois apenas do fim das reformas, houve uma grande revolta de Israel contra o Império Romano. E aí o exército romano invade com força Jerusalém. E a cidade é destruída novamente. E com ela, o templo. 6 anos depois, o segundo templo foi totalmente destruído.
A única parte que restou do segundo templo e que está em pé até hoje. Essa é uma figura ilustrativa da destruição do segundo templo. Mas a única parte que restou do segundo templo é um muro, que era uma das paredes laterais, não do templo em si, mas de todo aquele pátio que havia em volta do templo. Essa parede ficou em pé. E hoje ela é chamada de o Muro das Lamentações, onde o povo judeu se reúne diariamente para lamentar, porque não tem mais o templo. E onde estaria o templo hoje? É uma mesquita muçulmana, a cúpula dourada. Ali estaria o templo, seria o lugar do templo. Nunca mais o templo foi reconstruído. Puxa, pastor, mas então e aquela história de que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo? Se o segundo templo acabou assim. Irmãos, simplesmente porque no primeiro templo muito ouro e muita prata podia ser visto. Mas no segundo templo, o próprio dono de todo o ouro e de toda a prata estaria fisicamente presente nele. Jesus esteve lá. Quando Deus diz para Ageu e para Zorobabel e para o sumo sacerdote, a glória desse templo será maior do que a primeira, ele não estava falando daqueles dias, mas ele estava falando de 500 anos depois, porque o seu filho Jesus chegaria e entraria no templo, naquele mesmo templo. Jesus esteve lá, a glória de Deus esteve lá, porque Jesus era o próprio Deus. O primeiro templo abrigou a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas o segundo templo recebeu o próprio Deus na presença do seu Filho Jesus, fisicamente presente lá, ensinando, corrigindo, expulsando vendedores que invadiram o templo e transformaram aquilo num comércio. Ele esteve lá. A maior manifestação da presença de Deus entre nós não seria mais a arca, irmãos, nem o templo que acomodava a arca, mas o próprio Senhor Jesus. A maior manifestação da presença de Deus seria a presença do Senhor Jesus. E depois da obra redentora que Jesus fez na cruz, agora nós podemos ter o mesmo Jesus habitando no nosso coração. Aquele Jesus que entrou naquele templo e que fez com que a glória daquele templo fosse maior ainda do que a primeira. Agora Ele pode habitar no seu coração e no meu coração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: acaso vocês não sabem, Paulo está dizendo isso, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo, porque Ele habita em vocês. Isso foi dado por Deus, e que vocês então não são mais de vocês mesmos. Vocês pertencem a Deus. Vocês foram comprados por um preço altíssimo, a vida e o sangue de Jesus derramados na cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, esse corpo aqui, que inclui a mente, que inclui os raciocínios, que inclui as decisões, as palavras, as atitudes, os gestos. Glorifiquem a Deus com tudo isso.
isso, porque vocês não são mais de vocês mesmos. Não decidam as coisas em prol de vocês mesmos, porque vocês não são mais de vocês. Vocês pertencem ao Pai, porque aquele Deus que primeiro foi representado por uma arca da aliança, depois esteve presente no segundo templo, agora Ele quer habitar no seu coração e transformar você no templo dele. É por isso que no momento em que Jesus morre na cruz, lá no templo, que estava longe do lugar do Gólgota, lá na cidade, porque eles estavam fora da cidade, na hora que Jesus morre, exatamente no momento em que Jesus morre na cruz, lá no templo, aquele véu, aquela cortinona, não é véuzinho transparente, bonitinho e levinho, era uma pesadíssima cortina enorme, e que no segundo templo reformado de Herodes era maior ainda, talvez. Aquele véu se rasgou sozinho, de cima a baixo. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando com grande voz, entregou o Espírito lá na cruz, morreu. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Por que isso aconteceu? Porque o véu separava o homem de Deus. Deus pecador, o homem pecador, Deus santo, ficava separado por uma cortina. Mas no momento em que Jesus deu a vida dele por nós e pagou o preço do pecado, que é a morte, por nós, Ele rompeu isso. Nós não precisamos mais. Agora podemos ter acesso a Deus. Quando a cortina se rasgou, simbolicamente, Deus saiu do Santo dos Santos. Ou você pode entrar no Santo dos Santos, ou ainda, nós agora podemos ter acesso direto a Deus. E não precisamos mais de intermediários para isso. Deus não está mais presente só no templo. Deus não precisa mais de um templo. Mas Deus está agora em todos os lugares onde um coração se arrepender dos seus pecados e se abrir para Ele. Eu não preciso mais de um intermediário para chegar em Deus. Eu não preciso mais também de um lugar específico para me encontrar com Deus. Onde eu estiver, eu oro e Ele me ouve. Estamos em meio à pandemia, irmãos, e as portas do templo estão fechadas. Eu disse, as portas do templo estão fechadas. Mas não se preocupa não. O templo fechou por um tempo. Mas a igreja, não. Porque a igreja somos nós. Nós que temos o Senhor Jesus no nosso coração. Porque Ele nos transformou na própria igreja. Então o templo físico fechou. Por necessidade. Por segurança. Mas a igreja não fechou. Porque nós estamos espalhados por todos os lugares da sociedade. Então a igreja está espalhada por todos os lugares. Só resta perguntar: o que a igreja está fazendo em todos os lugares onde ela está representada no meio dessa pandemia? Por todos os lugares onde um fiel Filho de Deus estiver, e Jesus e o Espírito Santo habitando em seu coração, você pode ter certeza, a igreja está lá.
o Senhor está lá. Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, os judeus, falam muito de reconstruir o terceiro templo. Meus irmãos, eu vou dizer algo aqui, não estou afirmando nada, mas uma figura de linguagem. Eu ouso dizer que nós somos o terceiro templo. E nós estamos aprendendo na pandemia que nós, como terceiro templo, não precisamos de paredes físicas, mas precisamos somente de um coração quebrantado, um coração arrependido e disposto nas mãos do Senhor. É só isso que nós precisamos. Que entenderam, um coração que entendeu o que Deus está ensinando. Só isso que Deus precisa. Ao romper o véu, lá no templo, Jesus quis tirar o povo do templo. Vocês não precisam mais disso. E foi por isso que Jesus, ao se despedir dos seus discípulos alguns dias depois, ele não disse mais, vinde ao templo. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fala de mim para todas as pessoas, e aquelas que forem crendo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão! Foi por isso que Jesus disse. E o véu rasgado no templo tem que ter esse significado para nós. Jesus nos tirou do templo naquele ato, ensinando que a partir dali, os discípulos de Jesus têm que ir e não mais vir. Venham para o templo. Não. Nós que somos o templo é que vamos e indo falamos e pregamos com palavras, mas principalmente com atitudes. No meio da pandemia, muitos cristãos estão querendo vir para o templo, voltar para o templo. Eu também. Que saudades dos cultos presenciais. Mas acima disso, irmãos, eu tenho entendido e aprendido. E o meu anseio é que vocês também entendam e aprendam. O que significa ide por todo o mundo e fale de mim. O que isso significa para a igreja? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Santo e amado Deus, dá-nos o entendimento, Senhor, de todo esse processo. Deus, eu tentei resumir aqui nessa hora de palavra, ó Deus, mas na verdade resumir algo que na verdade é muito extenso. Há tantas coisas que precisariam ser faladas aqui. Mas o Teu Espírito, Senhor, é poderoso. E o Senhor fala através da Tua palavra. Então Deus usa essas palavras para tocar o nosso coração, para que em breves pinceladas nós possamos entender a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para nós. Qual é o nosso papel hoje como igreja, Senhor? Não nos deixa, Senhor, voltar para o templo, achando que o templo é o centro de tudo. Que a gente entenda que mesmo quando voltarmos para o templo, voltaremos apenas, Deus, para termos um encontro gostoso, a comunhão com os irmãos, mas o nosso lugar principal é lá fora, é no meio da sociedade, é fazendo diferença onde quer que a gente esteja. Por favor, Deus, ensina-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Adore o Senhor.
Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, Nós sempre seguiremos a Ti, Senhor. eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Aleluias. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Nos teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. E o meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Obrigado ao Ministério de Louvor pelas canções ministradas a nós nessa noite. Estamos chegando ao fim deste culto, mais uma vez agradecendo a sua presença, mesmo que virtual. Minha oração é que Deus realmente abençoe a sua vida, abençoe ao longo desta semana, que seja uma semana de grande bênção sobre sua vida e que você compartilhe esta bênção sobre todas as pessoas com quem você vai conviver durante esses dias. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.